Bem-vindos ao Historicamente. Hoje vamos desvendar as origens de um dos alimentos mais amados no mundo, as batatas fritas. Acredite ou não, a história desse prato crocante e irresistível é marcada por uma disputa entre dois países. Quem realmente inventou as batatas fritas? Os belgas ou os franceses? Vamos explorar as lendas, os fatos históricos e como esse alimento simples se tornou um ícone da gastronomia global. Prepare-se para uma jornada deliciosa pela história das batatas fritas. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar bastante. A história da batata frita é fascinante e envolve diferentes culturas, controvérsias sobre sua origem e sua evolução como um dos alimentos mais populares do mundo. A origem das batatas fritas é um tema de debate acirrado entre belgas e franceses, cada um reivindicando a invenção desse popular prato. A controvérsia se dá em torno de duas narrativas principais, cada uma enraizada nas tradições culinárias e culturais dos respectivos países. A versão belga da origem das batatas fritas remonta ao século XVII na região de Namur. Durante os meses de inverno, no entanto, a situação mudava drasticamente. As temperaturas baixas faziam com que o rio Meuse congelasse, impossibilitando a pesca. Isso representava um grande problema para a população, que dependia desses peixes como uma importante fonte de proteína. De acordo com a lenda, em um momento de necessidade e criatividade, os habitantes da região começaram a cortar batatas em tiras finas, imitando o formato dos peixes que normalmente pescavam. Essas tiras de batata eram então fritas em gordura, criando um substituto saboroso para os peixes. Assim, as primeiras batatas fritas teriam sido inventadas. Embora seja difícil verificar a precisão histórica dessa história, acredita-se que esse costume de fritar batatas na região de Namur tenha começado por volta de 1680. Essa história é amplamente aceita na Bélgica, onde as batatas fritas são um verdadeiro símbolo nacional. Na cultura belga, as batatas fritas são uma parte central da gastronomia, sendo consumidas como prato principal ou acompanhamento, frequentemente servidas em quiosques chamados frietkots. A dupla fritura, que confere uma crocância externa e maciez interna, é uma técnica que muitos belgas afirmam ser crucial para a qualidade das verdadeiras batatas fritas. É por isso que muitos belgas defendem com paixão que a Bélgica, e não a França, é a verdadeira pátria das batatas fritas. A popularidade dessa lenda levou à criação de festivais e celebrações em homenagem às batatas fritas, reforçando ainda mais seu status como um símbolo nacional. A França, por outro lado, apresenta uma narrativa diferente. Segundo os franceses, as batatas fritas foram inventadas em Paris no final do século XVIII, possivelmente por volta de 1789, durante a Revolução Francesa. A história conta que vendedores de comida de rua, chamados fritiers, começaram a vender batatas cortadas em fatias finas e fritas nas pontes de Paris, como a Pont Neuf, uma das mais antigas da cidade. Esses vendedores chamavam o prato de pommes frites, e ele rapidamente se tornou popular entre os parisienses. Um dos defensores da origem francesa é o fato de que o renomado chefe e gastrônomo francês Antoine-Augustin Parmentier, conhecido por popularizar o uso da batata na culinária francesa, pode ter tido um papel na disseminação da prática de fritar batatas. Antes de Parmentier, as batatas eram vistas com desconfiança na Europa, muitas vezes associadas a doenças ou consideradas inadequadas para consumo humano. Parmentier foi cativado pelo potencial nutricional da batata durante sua captura pelos prussianos na Guerra dos Sete Anos, onde as batatas eram um alimento básico. Ao retornar à França, ele se dedicou a convencer o público e as autoridades de que a batata poderia ser uma solução para as frequentes crises alimentares que assolavam o país. Ele promoveu várias campanhas criativas, como organizar banquetes onde a batata era o prato principal e persuadir figuras influentes, como o rei Luís XVI e Maria Antonieta, a apoiar a causa. Parmentier também usou táticas incomuns para chamar a atenção para a batata, como plantar campos de batatas em áreas fortemente vigiadas durante o dia,
mas sem guarda à noite, incitando os ladrões a roubar as plantas, o que ajudava a espalhar as sementes e o cultivo pelo país. Embora Parmentier não seja diretamente creditado com a invenção das batatas fritas, ele criou um ambiente favorável para a aceitação da batata em várias formas na culinária francesa. É dentro desse contexto que as batatas fritas, conhecidas como pommes frites, teriam começado a aparecer nas ruas de Paris. Além disso, Thomas Jefferson, que serviu como embaixador na França antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, mencionou as potatoes fried in the French manner, batatas fritas à moda francesa, em registros de um jantar na Casa Branca após retornar da França. Esse fato é frequentemente usado pelos franceses para apoiar sua reivindicação. Os franceses usam essa referência histórica como um argumento importante para reivindicar a origem das batatas fritas. A menção de Jefferson de que as batatas eram fritas à moda francesa sugere que ele encontrou esse prato específico na França e o levou para os Estados Unidos, indicando que a prática já era conhecida e estabelecida na França naquela época. Nos Estados Unidos, as batatas fritas são quase sinônimos de fast food. Elas são um dos acompanhamentos mais comuns para hambúrgueres, cachorros quentes e uma variedade de outros pratos rápidos. A popularidade das batatas fritas nos Estados Unidos está profundamente entrelaçada com o surgimento e a expansão das redes de fast food ao longo do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. A McDonald's, uma das maiores cadeias de fast food do mundo, desempenhou um papel crucial na popularização das batatas fritas. Quando a empresa começou a expandir sua presença global na década de 1950, suas batatas fritas rapidamente se tornaram icônicas. A McDonald's padronizou o processo de produção, garantindo que as batatas fritas fossem sempre crocantes por fora e macias por dentro, o que contribuiu para o sucesso global do produto. As batatas fritas da McDonald's são tão populares que, para muitos, elas definem o padrão do que uma batata frita deve ser. Nos Estados Unidos, as batatas fritas vêm em uma grande variedade de estilos, desde as tradicionais batatas finas e crocantes até cortes mais grossos, como as steak fries, batatas fritas estilo bife. Além disso, as batatas fritas carregadas, ou loaded fries, se tornaram uma tendência popular, onde as batatas fritas são cobertas com queijo derretido, bacon, pimenta, molhos e outros ingredientes. No Reino Unido, as batatas fritas são chamadas de chips e são essenciais no prato tradicional fish and chips, que consiste em peixe empanado e frito, geralmente bacalhau ou haddock, servido com batatas fritas grossas. Este prato, um dos mais emblemáticos do Reino Unido, surgiu no século XIX, combinando a tradição judaica de fritar peixe em massa, trazida por imigrantes judeus da Europa Oriental, com a prática britânica de fritar batatas. Os primeiros estabelecimentos de fish and chips apareceram em Londres e nas cidades industriais do norte da Inglaterra. Além do clássico sal e vinagre, os chips no Reino Unido são frequentemente acompanhados por ervilhas cozidas, mushy peas, molho de curry ou molho de carne. Atualmente, as batatas fritas são consumidas em praticamente todos os cantos do mundo, adaptadas a diferentes culturas e preferências. Seja em um quiosque belga, em um restaurante de fast food nos Estados Unidos ou em um pub britânico, as batatas fritas permanecem como um dos alimentos mais amados e consumidos globalmente. Até hoje, não há consenso sobre a verdadeira origem das batatas fritas e provavelmente nunca haverá. O que é certo, porém, é que tanto a Bélgica quanto a França desempenharam papéis importantes na popularização desse prato delicioso, e ambas as culturas continuam a celebrar as batatas fritas como parte integrante de sua identidade culinária. Independentemente de sua origem, as batatas fritas transcenderam fronteiras e se tornaram um alimento amado em todo o mundo. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Valeu!